povo lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também. A Poliana está me informando aqui, já houve uma morte, né? Um idoso, 61 anos de idade, que já morreu em Santa Catarina por causa dos temporais. Olha, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o ex-ministro e desde sempre militante petista José Disseu. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Muito obrigado. Ele está aqui para alguns eventos do partido e é mais um retorno ao estado do Piauí. Qual é a avaliação que o senhor tem desse momento? A gente estava agora há pouco demonstrando a dificuldade dramática que o governo Lula tem com o Congresso, que é majoritariamente conservador, para usar os termos de hoje. O governo tem minorias, 120, 130 deputados, 20, 30 senadores, minoria. Quando o senhor foi chefe da Casa Civil, já lá no primeiro governo no Lula, era minoria, mas não era desse jeito, né? Hoje é uma minoria menor, para usar aqui o pleonasmo. Como agir? Como é que o governo deve fazer? O Lula está certo, se afastou e agora vai para o corpo a corpo. Como é que o senhor está vendo? Eu acredito que expressa a vontade soberana do eleitor. É verdade que há uma deformação do sistema político eleitoral brasileiro, mas de qualquer maneira esse é o sistema que nós temos, único no mundo, né? E o Lula, nosso presidente, e os partidos que sustentaram a eleição dele precisam negociar, porque a direita tem 300 deputados. O bolsonarismo, nem todos são bolsonaristas, 90. E nós, da centro-esquerda, 130. Então há um bloco que é majoritário, mesmo sem o apoio dos bolsonaristas e sem a nossa bancada. E os temas são temas importantes para o país. Alguns houve consenso, como no caso da PEC da transição, que foi fundamental até para o Brasil passar 23 e para reorganizar o governo, porque nós não tivemos transição, pelo contrário, tivemos um apagão e uma sabotagem, e muitos ministérios foram simplesmente extintos, outros estavam totalmente desorganizados, e houve ainda o 8 de janeiro. Se nós levarmos tudo isso em consideração, o governo conseguiu sim negociar, porque passou o ano de 23, aprovou a mudança do ICMS, que para o Nordeste é fundamental, porque a cobrança vai ser no destino agora, o IVA, além de racionalizar, simplificar, pôr fim à guerra fiscal, e também todos os programas sociais praticamente que o presidente tinha que retomar, inclusive Minha Casa Minha Vida, que é importantíssimo, foram retomados. Agora é um novo momento. Mas me permita, sem querer interromper, já interrompendo. Faz parte. E eu passo já para os colegas. Mas não foi justamente essa negociação que gerou mensalão, petrolão? Não. Agora nós temos algo que o futuro dirá qual vai ser o destino, que são as emendas impositivas, que são 52 bilhões do orçamento, que dá poder, empodera o Congresso e os deputados. Então é mais difícil negociar nessa circunstância. E as divergências, porque é uma presidência de centro-esquerda ou da esquerda, né? Uma base de apoio de centro-esquerda e uma maioria de direita que parte já veio para a base do governo, né? Então é muito complexa a situação no Brasil para se governar, no caso da presidência da República. E nós temos também um poder judiciário empoderado e um Tribunal de Contas empoderado. Então o Brasil vive um momento que eu acredito que é de transição política, que vai depender muito das eleições de 24 e 26. Né? Uhum. Nosso objetivo é reequilibrar com a eleição de deputados e senadores essa composição para poder, num segundo governo, se reeleito Lula como nós esperamos, nós podemos implementar, porque nós temos que ter começo, meio e fim. O objetivo nosso agora é aprovar a mudança do imposto de renda e a mudança do imposto sobre lucros e dividendos. Né? Porque o país precisa de recursos para fazer investimentos. Né? Uhum.
O que nós estamos assistindo, que eu temo, com a imposição das emendas, que passaram a ser impositivas, é que o Congresso comece a executar. O Congresso vota o orçamento. Pode mudar os investimentos, o custeio pessoal, pode mudar a estrutura tributária, mas o Congresso não pode executar. Quem executa é o Executivo. E segundo, nós não estamos no parlamentarismo, nem no semipresidencialismo, nem no semiparlamentarismo. Nós estamos no presidencialismo. Porque muitas vezes se quer, de certa forma, impor ao presidente um parlamentarismo que seria um parlamentarismo, na verdade, falso. Mas esses dois riscos existem. E a aplicação e o controle e a fiscalização dessas emendas, porque 52 bilhões é um volume de recurso que precisa ser fiscalizado. Guga, por favor. Opa, Zé Dirceu, um prazer falar contigo. O que falta para o José Dirceu anunciar que vai concorrer a deputado federal na próxima eleição? Tem pelo menos 50% de chance de concorrer? Chegar ao período eleitoral, né? Eu vou me dedicar esse ano, além dos meus processos, a minha advocacia, a vida profissional, a percorrer o país, ou mais São Paulo, para ajudar nas eleições municipais. E o ano que vem, no primeiro semestre, a renovação do PT. No segundo semestre de 25, eu vou tomar uma decisão, se devo ou não ser candidato a deputado pelo meu estado, que é não o estado de nascença, que eu sou mineiro, mas o estado onde eu fiz toda a minha vida política e profissional, que é São Paulo. Mais provável que eu seja candidato a deputado federal se as circunstâncias e o momento me permitir. Porque acho que até por justiça eu quero continuar o discurso que eu fiz quando eu fui cassado injustamente pela Câmara dos Deputados, né? Daqui a pouco farão 25 anos agora, em 1º de dezembro de 25, que eu fui cassado. Eu estou inabilitado para a vida política do país, tanto para eletiva como de ocupar cargos públicos, há 20 anos. Pois não, Apoliana? O PT, na última eleição municipal, não elegeu nenhum prefeito nas capitais. É a primeira vez desde a redemocratização. Esse ano vai ser diferente? O que está diferente e a esquerda está conseguindo eleger bases como deveria? De 2013 a 2019, o PT passou por uma guerra jurídica, uma repressão política. Nós não podíamos sair às ruas com camisas do PT, com bonés do MST. Então houve um processo no Brasil de um golpe de Estado ou uma cassação jurídico-parlamentar, e houve um processo político sumário de exceção que levou o Lula à prisão. Além das reformas todas que aconteceram, a classe trabalhadora, onde está a maior base social e eleitoral do PT, aliás, no Brasil, a classe trabalhadora votou no PTB, em sua grande maioria, depois no MDB, de 74 e 89, depois deu 5 vezes o governo ao PT, uma coalizão de partidos. Ela passou também por momentos de desemprego, precarização, reforma trabalhista, previdenciária, além que afetou a cassação da Dilma, a prisão do Lula. Então é um momento também de recuperação, 24, 28, 32. Eu sempre penso a longo prazo, não penso no momento. O PT vai recomeçar, e acredito que vai crescer muito. No Nordeste vai crescer muito. Vai crescer no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tem dificuldades em São Paulo, mas se vencer na capital, certo? E algumas grandes cidades que está disputando, como Guarulhos, Osasco, além de Diadema e Mauá, que já governa, Araraquara, Matão, deve ganhar algumas cidades importantes do interior também. Então acho que nós vamos começar um caminho de retomar aquela ascensão que nós tivemos até 2012, né? Começou em 2020, que de certa forma anunciou a vitória do Lula em 22. O PT tem condições, porque tem exemplos de governo municipal, tem proposta, tem experiência para governar grandes cidades. Já governou as principais grandes cidades. Aliás, o Piauí, né, e o Nordeste são exemplos para o PT disputar a eleição em todo o Brasil. Pois não, França? Ex-ministro, uma crítica que se faz ao PT é da superdependência à figura
do atual presidente Lula. Já é uma preocupação do PT Nacional essa sucessão presidencial? Há nomes nos estados que podem vir a substituir Lula, a suceder Lula, porque é natural imaginar que ele vai, de fato, concorrer à reeleição. E quais seriam esses nomes? A dependência ao Lula, ela é mais a favor, né, do que contra nós, né? Porque ter uma liderança como o Lula, historicamente falando, é cada 50 anos, né? Como outras lideranças que já aconteceram no Brasil, o próprio Henrique Cardoso, o Juscelino Kubitschek, até o Jânio Quadros, que foi uma liderança histórica também, o Brizola, o Arraes e o próprio Getúlio Vargas. O PT tem nomes, nesse momento, o objetivo nosso é reeleger o Lula. Mas pensando a médio prazo, não só tem o Fernando Haddad, que já foi candidato a presidente da República, como nós temos os ex-governadores, né? O Wellington Dias, o Camilo Santana, o Rui Costa, que foram governadores e que poderão amanhã, certo? O Camilo Santana, como eu falei, e tem também as lideranças jovens que estão surgindo, né? O Rafael Fonteles é um exemplo delas, certo? O Jerônimo, o Eumano, certo? E temos jovens como o Renan Filho em outros partidos, né? O João Campos, que também, felizmente, estão surgindo no Brasil. Acho que há uma safra nova de lideranças políticas parlamentares também que estão começando, jovens de 35, 45 anos. Não é fácil fazer a renovação geracional. E não é fácil mudar os partidos, né? Os partidos vão se, internamente, lideranças e membros de direção vão se... E principalmente agora que nós temos fundo partidário e fundo eleitoral, né? Que é um fator. Mas eu acho que nós avançamos muito nas últimas eleições e lideranças novas. E muitos prefeitos que são muito capazes. Acho que podemos pensar que em 30 teremos várias opções ao presidente Lula. Ainda que agora em 26, nosso objetivo é reelegê-lo presidente da República. Pois não, Ari? Bem, o senhor citou a sua cassação, né, do cargo de deputado federal em 2005, e o senhor foi preso ali no âmbito das investigações da Operação Lava Jato, acusado pelo Ministério Público Federal, pelos procuradores da Lava Jato, de comandar um esquema de desvio de recursos públicos via Petrobras. E o STF, bem, agora tem anulado decisões e condenações da Lava Jato. O senhor avalia que o STF passou pano para excessos e erros da Lava Jato e agora está fazendo essa correção? Qual é a avaliação que o senhor faz do papel do STF nesses excessos? Eu acredito que, à medida que a Operação Lava Jato foi evoluindo, ela foi perdendo totalmente o sentido que a legislação lhe atribuiu. Certo? Porque fomos nós que aprovamos as leis da delação, organização criminosa, lavagem. E fomos nós, nos governos nossos, que criamos a CGU e demos condições para a Polícia Federal, o Ministério Público, serem o que são hoje. Porque antes do governo do Lula, o funcionalismo público em geral, mesmo os cargos estratégicos, os cargos de carreira, os chamados DAS, ganhavam salários que são 50% ou 60% inferiores de hoje. A Lava Jato podia existir? Eu creio que não. A forma já foi um erro, porque ela acaba produzindo isso, uma conspiração entre a investigação, a acusação e o julgador. Foi o que aconteceu e deu nas anulações. Poderia ter tido outro destino? Poderia. Eu mesmo fui preso estando preso, já é uma aberração. Quando o delegado chegou para me prender, eu falei, mas eu estou preso, como é que o senhor vai me prender? Era o espetáculo já da minha prisão. Eu fui preso 3 vezes, solto 3 vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das vezes que eu fui preso, fiquei 21 meses preso, sem julgamento na segunda instância. A prisão era para fazer delação. Aí denunciam a filha, prendem o irmão, te bloqueiam os bens, você não pode pagar advogado, te dão 40 anos de prisão, sem progressão penal, sem indulto, e criam um ambiente para delação. Então virou uma indústria de delação e muitas denúncias de escritórios que acabam sendo beneficiados, a questão dos recursos da Petrobras, que foi criado um fundo, porque corrupção se apura
e se pune os responsáveis, não as empresas. Aí se destruiu a engenharia de projetos brasileira e a indústria de serviços brasileira, que era uma das maiores do mundo. Não havia metrô, aeroporto, rodovia, mesmo refinarias, gasodutos, hidrelétricas, termoelétricas construídas na América Latina. Geralmente o Brasil estava responsável pela metade das obras, por 2/3. Isso tudo acabou. Então é preciso fazer um balanço da Lava Jato para que não se repita mais isso. Quer apurar a corrupção? Apura, pune, certo? Preserva a empresa e siga a lei, o Código de Processo Penal, e não cria um novo como eles criaram. Certo? E o Código Penal. E quem investiga, quem denuncia, não pode investigar. Isso foi um erro. Inclusive o Supremo permitiu que o Ministério Público investigasse. Até foi a partir do caso Celso Daniel, certo? Que eu sei porque o meu advogado Roberto Povo foi advogado desse caso. Agora o Supremo colocou restrições essa semana, esses dias, às investigações do Ministério Público, uma série de regras, porque se abusou muito. Eu não tenho nenhum problema de me defender publicamente das acusações que me fizeram, porque algumas são kafkianas, eu já relatei. Eu fui condenado. O senhor foi condenado pela teoria do domínio do fato, né? Já foi uma aberração lá no mensalão, chamado mensalão, que nunca existiu esse mensalão. O que existiu foi Caixa 2 para a campanha eleitoral. Eu fui absolvido de formação de quadrilha e devia ser absolvido de corrupção, porque não haviam provas. E reconheceram, porque um dos votos dizia que a literatura jurídica permitia me condenar, apesar de não ter provas. E chegou um juiz e chegou a dizer que no caso nosso, o ônus da prova cabia a nós, os acusados, que é uma violação. Eu considero a minha cassação e a minha condenação no mensalão, certo? Um objetivo de me retirar da vida política institucional do país. E me retiraram não da política, não da luta política e social, mas da vida institucional, sim. Né? Porque eu estou há 20 anos inelegível. Certo? E no caso da Lava Jato, está evidente na Vaza Jato, quem lê a minha parte, que o objetivo deles é que eu delatasse o Lula. Eles dizem claramente isso. E quem olhar o PowerPoint, o famoso, vai ver que tem o nome do Lula e o meu só. Depois são fatos. Fatos supostamente criminosos. Todo o objetivo da minha prisão foi, e eles dizem isso na Vaza Jato, que eu delatasse o Lula. Como eu não delatei, eles me deram 40 anos de prisão. Eu fiquei de 72 meses entre a minha prisão em 2013, eu fiquei praticamente só um ano em liberdade. Eu fiquei mais de 40 meses no regime fechado, então, ilegalmente. Então, mas eles não conseguiram o objetivo que eles queriam, então, porque eu nunca me abati, nunca... Lógico que preso, você ficar preso, as consequências que isso tem na tua vida pessoal, psicológica, familiar, né? O preso chora, o preso tem depressão, esses que falam que... Agora, eu não perdi minha dignidade, nem me ajoelhei para eles, e nem me arrastei para eles, como muitos fizeram. Entendeu? Eu mantive meus sonhos, escrevi 2 livros, organizei uma biblioteca, me dediquei a continuar vivendo dentro da prisão, mas com os mesmos objetivos quando eu estava fora da prisão. Por isso, inclusive, que eu sou respeitado no país hoje. Né? O contrário, eu não teria o apreço que eu recebo, aliás, o afeto que eu recebo em todos os lugares que eu ando muito pelo país. Eu, em um ano que fiquei em liberdade, eu visitei 22 capitais e 100 cidades lançando meu livro, que, aliás, vou lançar o 2º volume agora, vou fazer de novo essa maratona pelo Brasil, que é a forma de conhecer o país. Né? A melhor maneira de conhecer o Brasil é andar pelo Brasil. Inclusive, perceber que o Nordeste está mudando e muito. Né? Porque muitas vezes em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, se faz uma ideia do Nordeste, que esse Nordeste não existe mais. Esse ficou no passado faz tempo. E aqui, o Piauí é um exemplo disso. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Agora Brasil. Eu que agradeço. Vamos ao nosso giro de notícias. 1h mais 41 minutos, é a hora certa do H-Visão. E olha, o H-Visão está pertinho da inauguração da sua nova sede, aqui em Teresina, ali ao lado do HGV, na Frei Serafim. Uma sede que está sendo equipada, construída, foi desenhada, foi planejada, foi imaginada para ser uma referência
em oftalmologia.